Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal. Eu sou a professora Andréa Mendes e aqui é um espaço que a gente conversa bastante sobre ciências humanas, sobre cotidiano, e hoje a gente vai falar sobre cotidiano político. Ontem, dia 8 de janeiro de 2023, todos nós pudemos assistir ao vivo das nossas casas ou nas nossas telas onde nós estávamos, os atos golpistas, terroristas, perpetrados pelos bolsonaristas, a capital federal do Brasil. Nós pudemos assistir uma ação coordenada que foi orquestrada por muitos e muitos, mas que também não era uma ação secreta, não era de forma alguma uma ação que se desenrolava nos esgotos. Todos sabiam que aquele evento iria acontecer. Mas o que é que todos não acreditavam? É que de repente os atos que se denominavam manifestações patrióticas se transformassem em crimes contra o patrimônio, em crimes contra as pessoas que estavam ali, que foram agredidas, mas acima de tudo, em um crime contra a democracia. Uma tentativa de golpe. E hoje vou conversar com vocês sobre a importância da gente refletir sobre o papel da história e como nós, brasileiros e brasileiras, precisamos observar e interpretar os atos de ontem. Então, para o começo da nossa conversa, trouxe para vocês aqui esse livro da Agnes Heller, chamado O Cotidiano e a História. Por que eu trouxe essa obra de Agnes Heller? Primeiro porque ela é uma das maiores pensadoras do século XX. E segundo, porque muitos dos estudos de Agnes Heller é sobre a relação entre ética e cotidiano. E ontem, mesmo diante de tudo que as câmeras da mídia, mas também das câmeras daqueles terroristas, daqueles criminosos, registravam ao vivo. E mais de 60 lives que foram transmitidas ontem por eles mesmos. Ainda hoje, 9 de janeiro de 2023, encontramos pessoas que tentam defender o que aconteceu ontem, justificar aquela ação de ontem, e outras que passaram tanto tempo defendendo o bolsonarismo querem, obviamente, indiretamente dizer que tudo aquilo ali não veio dele. Que tudo aquilo ali que nós assistimos ontem foi forjado, foi criado, mas não por ele. E é onde a gente vai trazer um pouco então dessa questão da filosofia. Eu já fui estudante de filosofia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte por pouco tempo. E eu tranquei o curso para fazer minha pós-graduação na antropologia. E um dia, um amigo, professor também, universitário, disse a mim: não se precisa tanto de um curso completo, de uma faculdade completa de filosofia,
para se entender a realidade, para se interpretar a realidade. A história está aí. As obras produzidas pelos filósofos, pelos pensadores, também. Basta debruçar-se sobre ela. E hoje, a minha reflexão é justamente sobre isso. Que a nossa prática cotidiana, ela revela o quanto nós compreendemos a história como a mestra da vida, como já nos dizia Cícero, né, senador romano, filósofo, há mais de 2000 anos atrás, ou nós continuaremos caindo no mesmo erro. E o erro principal é não reconhecer que ontem a democracia brasileira ela foi atacada, que ontem nós vivemos um caos, uma crise, mas que ela foi produzida pelo bolsonarismo. A ética do ser humano, ela tem que andar ao lado de toda a sua vida. Não é só na minha vida, na minha casa, não é só na minha vida, no meu trabalho. As minhas escolhas políticas mostram a minha ética. As minhas posições ou as ausências das minhas posições mostram também o limite da minha ética. E ontem, mesmo diante do que a mídia do mundo todo estava apresentando, há aqueles que ainda defendem o bolsonarismo. E aqui eu trago mais uma vez, né, a Agnes Heller, para lembrar que a gente precisa saber fazer a crítica do nosso tempo. Que a gente também precisa fazer a crítica da nossa vivência, da nossa existência, dos pontos de vista que defendemos e do quanto esses pontos de vista podem ser prejudiciais quando encaramos o coletivo, a coletividade, a sociedade. Porque se eu defendo que um resultado de uma eleição não é um resultado legítimo, se eu defendo uma intervenção federal porque não estou satisfeita ou não estou satisfeito com o resultado das eleições, realmente eu não faço parte do jogo democrático. Realmente eu não sou uma pessoa que me debrucei sobre a história da humanidade e percebi que todas as conquistas, todo o progresso material e institucional do mundo só veio a partir da implantação das experiências democráticas. Seja aquela democracia limitada lá na Grécia Antiga, em Atenas, até os dias de hoje. Giddens diz que a democracia não é um regime perfeito, mas que é o melhor regime que podemos ter. E é por essa razão que os atos de ontem devem ser repudiados por todos e todas no Brasil e no mundo. Imaginem se nós pudermos fazer, né, um comparativo com o que aconteceu na Europa na década de 30, quem nós somos? Né? Se nós pudéssemos fazer um paralelo. Né? Vamos aqui fazer esse exercício de invenção da história. Quem nós seríamos na história? Nós seríamos aqueles que viam chegar os comboios, que viam chegar os trens lotados de homens, mulheres, crianças de todos os lugares, mas que por serem judeus, ciganos, homossexuais, negros, estavam ali para serem sacrificados, estavam ali para serem devorados
pela intolerância, pelo fanatismo, pela violência. O nazismo, nazifascismo, para ser mais precisa, ele não morreu na Itália, ele não morreu na Alemanha. Ele vive dentro desses seres abjetos que preferem uma ditadura do que um regime democrático, que preferem um regime de exceção do que ver a sociedade brasileira sendo respeitada em todas as suas camadas, em todas as suas dimensões, em todos os seus estratos. A partir de hoje, nós vamos poder dividir as pessoas nas que são éticas e que entenderam que o momento de ontem ele foi uma ruptura institucional, mas que rapidamente foi contido pelo governo federal, diga-se de passagem, já que o governador do Distrito Federal foi leniente em todo o processo. E a ética, ela está no meu posicionamento, mas a ética também está na mudança de pensamento, na minha mudança de percepção. Então, se você que está vendo esse vídeo agora, pensa como eu, né? Que bom. Que entendemos que o que aconteceu ontem foi seríssimo, gravíssimo, criminoso. Mas se você acredita que ontem foram manifestações expressando a vontade e o desejo de liberdade, você precisa realmente entender que você está ou descolado da realidade, e aí eu sugiro tratamento psiquiátrico com urgência, ou você tem uma grave falha moral. E isso realmente nós não vamos poder mudar. Mas nós vamos poder dizer que aqueles que não entenderam ontem o que aconteceu realmente são os verdadeiros inimigos do povo brasileiro. Então, essa é a minha nota de repúdio aos atos que aconteceram ontem no Distrito Federal. E aqueles que quiserem aprender mais sobre história, sobre democracia, sobre o valor da liberdade, estudem, leiam, passem o tempo de vocês olhando livros, vendo artigos, encarem a história de frente, tirem suas caras, tirem seus rostos das telas, dos grupos, dos fake news, das fake news, né? Encarem, porque é isso que nós precisamos agora, é encarar os golpistas, terroristas, os fascistas e os bolsonaristas como eles realmente são. Inimigos do povo brasileiro. Forte abraço. Espero que os tempos de paz cheguem. Porque desde 2016 os brasileiros não têm uma semana de paz nesse país. E nós sabemos a quem interessa tudo isso. Mas nós não vamos ceder. E estaremos aqui ainda, o tempo todo, lembrando que a história é a mestra da vida e que as lições já foram passadas. Agora vamos realmente retomar o curso da normalidade e aguardar as investigações, as prisões, as punições e que todas venham com o rigor da lei, peso da lei, que a lei que fere professor em passeata, a lei que derruba acampamento de morador sem terra, a lei que desocupa as ocupações dos moradores sem teto nas cidades, que a lei que entra nas comunidades e mata jovens pretos todos os dias, que essa lei também recaia sobre os terroristas que ontem estiveram no Distrito Federal. Porque nós vamos esperar, mas nós vamos cobrar. E eu tenho certeza
que dessa vez nós teremos realmente resultados. Forte abraço, muita paz e que a justiça chegue.